Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 12ª lição das lições bíblicas adultos, quarto trimestre de 2022 da CPAD, cujo título é Imersos no Espírito nos Últimos Dias. É uma aula extremamente importante, eu convido para que todos assistam até o final, porque no final desse vídeo eu irei mostrar para vocês como a palavra de Deus é fiel. Então, se você quer ter subsídios, meu querido aluno, meu querido professor, para mostrar que a palavra de Deus ela irá se cumprir meticulosamente naquilo que ela profere, assista esse vídeo até o final. Além disso, esse é um vídeo que trata um assunto futurístico, escatológico, e eu também irei fazer aqui algumas aplicações práticas para os nossos dias. Então o vídeo hoje está especial, tá certo? Então vamos fazer a leitura para nortear aqui a nossa argumentação. Vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, porque ela transmite melhor, com uma linguagem mais próxima aos nossos dias, aquilo que de fato o autor quer transmitir. Então vamos ler aqui no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 1, que diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Irmãos, esse texto é magnífico, porque, como eu falei no início, ele traz aqui uma mensagem futurística e escatológica. Eu sei que muitos hoje trabalham esse texto não com essa perspectiva futurística, mas esse texto se trata sim de uma profecia futurística, ou seja, escatológica, que ainda terá o seu cumprimento pleno. E assim como nas últimas lições nós trabalhamos a respeito de uma restauração para com a nação de Israel em vários aspectos, hoje não será diferente, né? Esse capítulo segue a mesma perspectiva, tá certo? Então, fazendo aqui esse pequeno adendo, vamos aqui fazer os nossos apontamentos. Bom, então nos dois últimos vídeos, a gente falou sobre, primeiramente, a restauração da nação de Israel. Quem não assistiu, por gentileza, assista. Esses vídeos se encontram aqui na playlist do canal. Depois, eu falei em um vídeo subsequente sobre a restauração do reino de Deus, que aqui seria, no caso, o reino milenial. E também
a possível reconstrução do templo também nesse período milenial, tá certo? Então nós trabalhamos também no vídeo passado essas duas temáticas e hoje nós iremos trabalhar o reavivamento espiritual transbordante de Israel, tá certo? E também faremos aqui uma menção sobre a restauração geológica do território de Israel. Então nós iremos trabalhar essas duas restaurações dadas por Deus, tá certo? Então, iniciando, a gente consegue observar nessa leitura aqui do capítulo de número 47, eu convido você, meu querido professor, meu querido aluno, a ler esse capítulo de forma atenta, fazer uma leitura atenta, porque é um capítulo muito rico, que a gente consegue observar aqui uma espécie de metáfora, aonde o texto nos apresenta Ezequiel tendo uma visão sobre o milênio, tá certo? Não é que é uma metáfora que não seria algo literal, pelo contrário, terá um cumprimento literal, não é alegórico. Não vamos espiritualizar esse texto, terá sim um cumprimento alegórico. E nessa visão, Ezequiel vê um rio saindo do templo. E esse rio ele vai crescendo ao longo do seu percurso. Então, ou seja, quando ele faz a menção de 500 metros iniciais, o rio atingiu seu tornozelo. Quando ele faz uma nova medição de mais 500 metros, o rio agora já está na altura dos seus joelhos. Quando ele faz uma nova medição, o rio agora, enfim, já está nos seus lombos e depois já não dá mais para passar a pé, precisa passar a nado. Então, ou seja, aqui há uma progressão de crescimento desse rio. Isso nos é apresentado aqui na narrativa do profeta Ezequiel sobre essa visão que ele teve, tá certo? E o que é que a gente consegue entender aqui de forma metafórica, primeiramente falando? Fazendo uma aplicação aqui. Que esse rio se trata aqui de, primeiramente, uma simbologia do Espírito Santo. Porque o próprio Novo Testamento nos apresenta essa conexão entre águas e o Espírito Santo. Vamos fazer a leitura aqui do Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 37, para a gente entender nas palavras de Jesus esse tipo de conexão. Tá certo? Então vamos fazer a leitura aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo de número 7, versículo de número 37, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, ou seja, o Novo Testamento nos dá aqui uma interpretação exegética de rios na Escritura, quando ele é utilizado de forma metafórica. Então, quando a palavra rios é utilizada de forma metafórica, a gente pode, com isso, deduzir, segundo aqui a exegese, a interpretação que nos dá o próprio Jesus Cristo de que se trata de uma simbologia a respeito do Espírito Santo. Tá certo? Então, como eu falei aqui no início,
a princípio, nós podemos interpretar essa visão do profeta Ezequiel de uma forma metafórica, literal, mas metafórica, ou seja, comparando aí esses rios como uma alusão ao Espírito Santo, tá certo? Então aqui nós temos um entendimento pneumatológico, tá certo? Isso ainda é corroborado com a ideia de quando Jesus Cristo nos assegurou que ele irá nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lembrando que a palavra no grego dá a ideia de você ser mergulhado. A palavra batismo é você ser mergulhado. Então, quando Jesus Cristo nos promete batizar no Espírito Santo, em outras palavras, em outros termos, ele está querendo dizer que irá mergulhar a gente no Espírito Santo, trazendo essa ideia do Espírito Santo de Deus como água, tá certo? Então, o que a gente conseguimos aplicar aqui para o povo de Israel, nós conseguimos observar aqui que Deus está prometendo para o futuro, para a época do milênio, respectivamente falando, essa é uma profecia que trata sobre o período do milênio. Afinal, aqui nós temos a imagem do templo, e a gente sabe que o templo existirá literalmente no período do milênio. Então, ou seja, Deus está prometendo que no período do milênio ele irá progressivamente encher Israel com o seu Espírito Santo, assim como o profeta teve por experiência. As águas batiam no tornozelo, ele um pouco adiante já batia nos joelhos, e assim sucessivamente até o rio se tornar um rio que para você trafegar nele precisaria ser a nado, tá certo? Então Deus está prometendo aqui um reavivamento espiritual transbordante em Israel, tá certo? É Deus falando que nos últimos dias, ou seja, no período milenial, Deus irá transbordar Israel com seu Espírito Santo. E por que será que o Espírito Santo de Deus, ele vem com essa simbologia, ele transmite, ou seja, é feita essa analogia do Espírito Santo de Deus com a água? Porque a água é um elemento essencial para a vida humana. E o Espírito Santo de Deus é essencial para a nossa vida espiritual. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de transformar a morte espiritual em vida espiritual. Um ser morto espiritualmente em um ser vivo espiritualmente. Então, ou seja, assim como a água é essencial para transmitir vida e trazer vida, assim também é o papel do Espírito Santo no meio do seu povo. Então, olha só a importância. Por isso que ele é comparado de forma análoga à água. Por isso que a Bíblia faz essa comparação, enfim, essa metáfora do Espírito como água. E também pela capacidade purificadora que a água também tem. Ou seja, a água serve para você limpar as coisas. Então o Espírito Santo de Deus, ele também tem essa capacidade purificadora, de purificar. Tá certo, irmãos? Por isso que provavelmente o Espírito Santo de Deus é comparado à água, de forma metafórica aqui, de forma análoga. Tá certo? Então é Deus prometendo para Israel no milênio, Israel ser um povo transbordante do Espírito Santo de Deus. Isso progressivamente. Tá certo? Assim sendo, a gente pode concluir que a promessa de Joel, ou seja, do profeta Joel no capítulo de número 2, sobre o derramar do Espírito Santo, tem aqui o seu cumprimento literal. Tá certo? Tem o seu cumprimento completo, pleno, melhor dizendo. Então, ou seja, começou a se cumprir nos dias do profeta, começou a se cumprir
na era apostólica, vem se cumprindo durante todo o período da igreja e irá se cumprir definitivamente, de forma plena, no milênio, com esse transbordar, com esse derramar do Espírito Santo, esse derramar transbordante do Espírito Santo na vida do povo de Israel e das demais nações que vão experimentar esse momento ímpar na história da salvação. Tá certo? Então aqui nós falamos primeiramente de uma restauração pneumatológica de Israel. Ou seja, no que tange aqui a uma restauração sobrenatural no transbordar do Espírito Santo. Mas eu falei que nós íamos trabalhar duas restaurações que Deus estaria prometendo para Israel aqui nesse capítulo. Então, especificamente, de forma metafórica, Deus está falando que irá transbordar o seu Espírito no período do milênio para com a nação de Israel. E a segunda restauração seria uma restauração agora não só mais no aspecto pneumatológico, ou no que tange as questões sobrenaturais da ação do Espírito Santo, mas agora nós estamos falando também de uma restauração geológica da terra de Israel. Nós sabemos que hoje existe uma região lá na terra de Israel que não tem vida. Vou aqui ser um pouco mais específico e trabalhar a respeito do Mar Morto. Então, ou seja, por condições climáticas extremamente adversas, hoje não existe vida no Mar Morto. Por isso que ele recebe esse nome de Mar Morto. Ou seja, é uma água extremamente salgada e as temperaturas lá são extremamente altas. Principalmente no verão, atingindo aí a casa dos 50 graus Celsius. Então, ou seja, estamos falando de um lugar de extrema dificuldade para existir vida. Mas a promessa que Deus está fazendo aqui à nação de Israel no período do milênio é que Deus irá mudar esse quadro. Deus irá transformar um lugar morto em um lugar que tem vida. Deus irá transformar a morte em vida. É isso que Deus está prometendo para Israel, uma transformação geológica. Literalmente geológica. Ou seja, onde a morte, ele dará vida em termos geológicos. Tá certo? E essa profecia, irmãos, já começou a se cumprir. Se vocês observarem o texto descreve como essa profecia vai se cumprir. Essas águas que brotam aí do templo descerão, ou seja, irão até o Mar Morto e lá será purificada essas águas do Mar Morto e tornarão a ter peixes e vida no Mar Morto através dessas águas que descem do templo. E eu quero dizer para os irmãos que essa profecia já tem um cumprimento preliminar nos dias atuais. Irmãos, por incrível que pareça, Deus já está começando a cumprir essa missão. Desde a década de 80, ou seja, de 1980, Israel tem experimentado um fenômeno muito curioso que tem acontecido principalmente com Israel. Porque afinal o Mar Morto, nos dias atuais, ele banha uma parte da terra de Israel e uma outra parte da Jordânia. E esse fenômeno especificamente que eu estou falando, que foi identificado a partir aí da década de 80, isso tem acontecido de forma majoritária na terra de Israel. E que fenômeno é esse? Está descendo rio de água doce de Jerusalém para o Mar Morto. E essa água está chegando lá no Mar Morto. Em determinados locais se cria uma bacia d'água e lá tem se criado peixes.
É, irmãos, exatamente isso. Assim como Ezequiel promete que a água vai sair do templo, ou seja, de Jerusalém, e vai sarar o Mar Morto, dando vida de novo a esse lugar que está cheio de morte, está se cumprindo de forma preliminar já nos nossos dias. Mas porque já não está se cumprindo de forma completa, porque a profecia prediz que tem que ter o templo, ou seja, essas águas sairão do templo que está em Jerusalém, vão até o Mar Morto e lá vão sarar a água por completo e haverá vida, peixes, abundância de vida. Mas eu quero dizer que essa profecia já está se cumprindo de forma muito preliminar, muito embrionária, mas já está se cumprindo desde a década de 80. Isso é um indicativo muito grande de que nós estamos muito próximo a esse evento escatológico. Essa grande evidência. Eu não sei se vocês notaram, mas no início do vídeo eu prometi trazer aqui um subsídio para você mostrar para os seus alunos, querido professor, e você, querido aluno, também ter esse subsídio de que a palavra de Deus vai se cumprir de forma meticulosa. E aqui está esse subsídio, ou seja, uma profecia que ainda está para os dias do milênio, ou seja, para um período escatológico que irá acontecer ainda, já está dando seus indícios de cumprimento para o nosso dia. Para os nossos dias, melhor dizendo. Então, ou seja, irmãos, olha só como a palavra de Deus se cumpre de forma meticulosa, detalhada. É impressionante. Pode procurar aí na internet, irmãos. Já está começando a nascer peixe em alguns lugares ali da região do Mar Morto, através desse fenômeno, dessa água, desse rio que está descendo de água doce de Jerusalém até o Mar Morto. Então, ou seja, o milênio, essa era escatológica não está tão distante assim. E se você for do pensamento pré-tribulacional, você vai entender que a grande tribulação acontece antes do milênio. Assim nós cremos. Então, se o milênio está próximo, imagina a grande tribulação baseada nessa evidência desse cumprimento bíblico que está sendo observado em Israel desde a década de 80. E como eu falei, isso não tem sido observado na Jordânia, onde também existe uma parte da região do Mar Morto. Isso está sendo observado do lado de Israel. Olha só como Deus é impressionante. Tá certo, irmãos? Bom, fazendo agora algumas aplicações práticas para os nossos dias, para a igreja, porque eu falei no início desse vídeo que esse capítulo de número 47 de Ezequiel, ele é um capítulo escatológico e futurístico, mas nós podemos pegar a mensagem desse capítulo, por mais que venha ter um cumprimento escatológico, venha ter um cumprimento futurístico, e tentar aplicar os conceitos desse capítulo para a igreja nos dias atuais. E a primeira coisa que a gente pode aqui aplicar para a igreja, extraído desse texto, é que Deus não deseja que a sua igreja seja apagada, estéril, sem vida, sem cor. Deus deseja que a sua igreja venha a ser viva, transbordante, vibrante. E para isso Deus tem dado condições para a sua igreja ser cheia do Espírito Santo. Então o desejo de Deus, assim como nós vemos em Israel, é que o seu povo, ou seja, o povo de Deus, venha a ser um povo cheio, transbordante da ação do Espírito Santo. Então Deus não deseja aí uma igreja literalmente apagada. Tá certo? A gente consegue extrair esse primeiro
essa primeira aplicação. Segunda aplicação que a gente consegue extrair para os nossos dias é que a igreja experimenta esse crescimento de forma progressiva, gradual, não é de uma vez. Assim como o profeta experimentou as águas atingirem os seus tornozelos, depois atingirem os seus joelhos e assim sucessivamente, assim também tem que ser a vida cristã, é um crescimento progressivo, não é instantâneo, tá certo? Mas aqui eu já quero também deixar um diagnóstico que não é tão interessante. Mas antes de eu trazer esse diagnóstico, eu gostaria de mostrar que a gente tem esse crescimento progressivo apontado pela Bíblia. Então vamos fazer a leitura aqui de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18. Olha só o que diz o texto. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, ou seja, aqui também corrobora a ideia do que a gente acabou de ver em Ezequiel, de que o crescimento em termos de aperfeiçoamento da igreja moral é progressivo. Não só na questão moral, mas na questão também da sua efervescência no que diz respeito aí o transbordar da ação do Espírito Santo. Mas isso faz a gente concluir e chegar a um diagnóstico muito ruim. Já que o crescimento é progressivo, então a igreja a cada dia tem que estar melhorando e não piorando e não regredindo. Ela tem que estar progredindo e não regredindo. O que a gente tem observado hoje é que a igreja está regredindo. Está dando passos para trás, ao invés de dar passos para frente. Isso é extremamente preocupante. É muito preocupante, irmãos. Muito, muito, muito preocupante. Porque o que o texto sagrado nos apresenta é que a igreja, a cada dia que se passa, ela tinha que ser melhor. Então a igreja hoje tinha que ser melhor do que ontem. A igreja amanhã tem que ser melhor do que hoje. Mas o que a gente tem observado é que a igreja de hoje é pior do que a igreja de ontem. E a igreja de amanhã será pior do que a igreja de hoje. É esse o caminho que a igreja está seguindo. E esse é um caminho extremamente perigoso. Esse é um caminho extremamente perigoso. É como diz lá em Apocalipse: aquele que é santo continue se santificando. Ou seja, a santificação ela vai crescendo ao longo do tempo. Ela nem pode ser estática e nem pode regredir. Nem pode regredir. Mas o que a gente tem observado nos dias atuais é uma regressão. É uma regressão. Experimentem, observem, ou pergunte para os seus pais ou avós como é que era a igreja há 10 anos atrás, como é que era a igreja há 20 anos atrás, como é que era a igreja há 50 anos atrás. A igreja, a cada dia que se passa, ela tem diminuído a sua santificação. Ela tem diminuído o seu poder, ela tem diminuído o transbordado Espírito Santo. Cada dia que se passa, a gente tem observado isso na igreja. Isso é preocupante. Porque isso é até um conceito da angiologia. Ou seja, os anjos, eles são melhores hoje
do que eles eram ontem. Porque os anjos também estão nesse processo aí de perfeição. Então eles já são perfeitos, mas a cada dia eles se tornam mais perfeitos. Assim como o diabo, ele é corrupto, mas cada dia que se passa ele se torna mais corrupto ainda. Ele se corrompe ainda mais. Então, irmãos, a igreja tem que seguir o caminho das coisas ligadas a Deus. Ou seja, quem pertence a Deus cresce. Quem não pertence a Deus cai. Ou seja, o diabo está cada dia pior. Nós temos que estar cada dia melhor. Será que a gente tem observado isso? Dentro das igrejas, dentro do cristianismo de forma geral, ou seja, esse crescimento progressivo, ou, em alguns casos, e seria um belo caso, incorreto, mas ainda dos piores cenários seria o melhor, estática, a igreja permanecendo estática, ou seja, atingir um determinado nível de santidade e manter, mas pelo contrário, a igreja não está mantendo, ela está perdendo a santidade que um dia ela atingiu. E o dever bíblico que ela deveria seguir era atingir um determinado nível de santidade e, com o passar do tempo, ir crescendo nesse nível de santidade, se aperfeiçoando. Tá certo, irmãos? Então está aqui uma aplicação. Espero que venha servir de alerta para nós, porque o diagnóstico não é bom. Não adianta a gente aqui romantizar, porque é esse o diagnóstico a qual a gente chega quando a gente analisa aqui Ezequiel, dessa forma a qual a gente construiu durante esse estudo. Então não vamos romantizar aquilo que a Bíblia não romantiza. O diagnóstico a qual a gente chega é que o crescimento tem que ser progressivo e a gente tem visto aí uma regressão. Tá certo, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.